Fala, minha torcida da Fiel, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Mais uma vitória do Timão aí, garantindo mais 3 pontinhos pro Coringão. Somando nas quartas de finais aí, o Corinthians garante uma vaga contra a Portuguesa, rapaziada. Então já chega deixando aquele likezão aí no nosso vídeo. Vamos acompanhar aqui tudo que a mídia está repercutindo do pós-jogo aí do Corinthians contra o São Bernardo. E se você é novo, tá chegando agora por aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do Timão. Da vitória do Timão, agora nós teremos Lele Beppler falando sobre o cara do jogo e levantando a bola sobre outra questão. A gente até comentou no começo, Lele, sobre o planejamento do time. Querendo ou não, vem mesclando os jogadores e ainda assim, como eu disse no início do nosso vestiário de energia, 4 vitórias nos últimos 5 jogos classificados. Tá funcionando o planejamento do Doriva, Lele? Apesar de algumas baixas aí importantes, né, nesses últimos jogos, eu acho que sim. Como a gente falou até no início do jogo, hoje a gente tem um banco de reservas, jogadores suplentes ali, que a gente acha que pode confiar e contar mais com eles do que o banco que o Corinthians tinha no ano passado, por exemplo. Aliás, cara, se a gente pegar um recorte recente de 2018, 2019, 2020, 2021 ali, o banco do Corinthians hoje tem jogador até melhor do que tínhamos de titulares nessas últimas temporadas em que sofremos muito, né, com esses times do Corinthians. É que começou a melhorar ali de 2024, realmente, com a chegada do Ramon Dias ali, com aquelas contratações que fez no meio do ano para não cair. Você me trouxe lembranças legais. Rapidinho, né? Desculpa te interromper. Imagina. Lembrar que nós tínhamos Rian, Rony como opção. Cleison. Thales Magno. Nossa, Jonathan Cafu, né? Então eu acho que hoje no ataque. a gente tem uns caras aí, mesmo no Wesley, banco de... Wesley passa. Era a perna, né? Era a perna. A gente tem uns caras no banco, até no banco de reservas mesmo, mais úteis do que alguns jogadores que eram titulares nas últimas temporadas. Então é pouco a pouco aí o Corinthians se fortalecendo, né? Mesmo que com os últimos títulos aí de 2025, que talvez a gente inicie o ano nem esperando. Mas o Corinthians foi crescendo, foi criando mais casca, foi ficando mais maduro e competitivo também. E hoje o trabalho do Marcelo Paz até aqui, ele é positivo nessa janela. Mesmo com limitações financeiras, ele consegue fazer bons negócios e trazer jogadores que podem brigar por titularidade nesse time, mas que de qualquer forma já são uma boa opção ali para o banco, né? Então, eu acho que o saldo negativo, ele fica mesmo por conta das baixas, né? Porque é normal, você tem um time que se desgastou até o final de dezembro, ali até o dia 21 de Copa do Brasil. Então, se desgastou e jogou e cansou mais do que a maioria dos outros clubes aí. Só não mais que o Flamengo, que teve a disputa do Mundial. Então, você volta de forma antecipada o ano de 2026, já tendo uma disputa de título de Supercopa, né? Um jogo a mais que os outros também. Com essa coisa louca de 2026, esse calendário maluco por conta de Copa do Mundo, do brasileiro já começando em janeiro também. Então tem tudo isso e é normal que a equipe ainda não esteja 100% fisicamente. É normal, sim, que aconteçam algumas baixas, como aconteceu aí com o Bidon, com o próprio André Luiz, que voltou hoje depois de uma pequena lesão. E agora vamos ver o Yuri também, né? Mas acho que um ponto, de repente, né, para você ficar mais atento e para o Dorival tomar um cuidado agora daqui para frente, são as baixas que podem acontecer aí. Muito bem, nós temos agora 22 horas e 54 minutos, coletiva do Dorival. Lele falou sobre reposição de elenco. Lele, rapidinho, quem é o cara do time, do jogo para você hoje? André Luiz, com toda certeza. Segue a relatora? Sim, sim. Man of the Match é o principal jogador, o André Luiz, hoje, ao lado do Breno Bidon, né? Hoje o Breno não estava lesionado, mas a importância do André Luiz, tanto é porque é um jogador que ele dá oportunidade de passe e ele também é um jogador muito inteligente, porque ora ele tá como um terceiro atacante, ora ele tá como um cara que
vai dar esse passe juntamente com o Breno Bidon ou com o Rodrigo Garro e ele ajuda também no setor defensivo. Então, um jogador moderno, jovem e aquele cara que chega da base, já veste a camisa, não sente absolutamente nada. Então, esse aí, eu estava até conversando com o De Paula, não tem informação de nada, mas esse aí vai ter oferta na frente do Breno Bidon. Você pode ter certeza que na próxima janela vai ter. Ainda não tem, não é informação. É um achismo, até a gente conversando com o De Paula aqui, pela característica de jogador. Agora vamos falar de informação, meu caro Vamos lá. Rafael Sglis. O Kaká vai embora, porque assim, ó, a conversa do Dorival em todas as coletivas sobre atualização de elenco eram, até então, 7 peças, certo? Aí chegou, me ajuda aí, o Zaccaria, né, o Labiade. Que ainda não está confirmado, né, do clube, Sim. mas já tá treinando e tudo. Falta CPF, né? Exato. Falta aí a questão para parte burocrática, Sim. para fazer visto de trabalho, essas coisas. Então vamos lá, é o Labiade, é o Pedro Milans, é o Matheus, é o Alan, Gabriel Paulista, o Paulista, Caio César, Caio César. são 6. Bom, o João Ricardo precisa ter a cirurgia consolidada em março, depois de fazer exames médicos, porque ele teve problema no ombro, deve ser o 7º reforço. E agora o Dorival, ele busca, com o Zaccaria, O Angileri, desculpa. o Angileri também, Sim. aí chega esse jogador de meio campo, Zaccaria, então ele busca agora um jogador de beirada. Ele quer mais um jogador de beirada. Certo. Com a volta do Tchoca, que acabou não acertando com o Torino, ele fica com um zagueiro a mais. Então ele libera o Kaká agora para acertar com o Vitória de Salvador, tanto que ele não é relacionado para essa partida. Tinha uma negociação avançada, até conversávamos sobre isso com alguns amigos lá que cobrem o Atlético Paranaense, dos canais segmentados do Furacão, numa ajuda aqui, atualização também do nosso Gustavo Santos com relação à apuração desse negócio. Estava quase praticamente tudo certo com o Atlético Paranaense, então um perdão da dívida também, da questão do Alex Santana, né? Sim. Que perdeu espaço também. Mas só que nas últimas horas o Vitória apareceu como um interessado, e tá tudo sacramentado, é apenas exames médicos e assinatura de contrato para a ida e por empréstimo até o final do ano do Kaká. E ele perdeu muito espaço, foi muito criticado, principalmente no jogo contra o RB Bragantino, derrota por 3-0. E então teve todas as chances e o Kaká não deve permanecer, tanto que não foi relacionado e vai abrir essa brecha também para... Tinha um zagueiro a mais, então agora vai para o Vitória. Então o Corinthians ainda busca um atacante de beirada, mas fez contratações, como disse a Lelê, pontuais, com a vinda do Alan também, né? A vinda do Alan também, que é muito importante. Então hoje você olha o banco de reservas do Corinthians, time alternativo do Corinthians, com mais opções. Foi um jogo sonolento hoje, porque o Corinthians precisava fazer ali o mínimo. Foi o que fez hoje, o mínimo. Mas quando você olha 24, 23, 25, às vezes o time alternativo... Não tinha, né? Não tinha esse mistão quente, não tinha tantas opções. Agora, o que eu iria atrás não é um atacante de beirada. Eu ia atrás de um centroavante. Pois é, né? Porque nessa hora, já pensou num mata-mata, que você adora o Guinegão, acho que o Guinegão não é o 9, acho que ele é um atacante que ajuda nesse enfrentamento, que é um cara mais físico, apesar de ser baixo, mas ele não é o 9. O Pedro Raul não é um cara que você pode contar se você não tiver um Yuri Alberto. Como é que você chega no mata-mata de Libertadores sem um centroavante, o Yuri machuca, tá suspenso? Então você quer dizer que você tá pronto para mudar o sobrenome para outro atleta? Não vai ser mais Pedro Raul Sgrilis ou Pedro Raul Bepler. De quem que é o Pedro Raul? Não. É seu, né? De ninguém. Ninguém quer assinatura. Eu iria atrás de um centroavante. Esse acho que é uma feio carência. ninguém quer. Não, filho banguela ninguém quer. Então é aquela coisa. Precisava ir atrás de um centroavante. Lelê, vamos seguir nesse papo. Estamos vendo, né? As peças, tal, reforços chegando, bababá. Kaká pode ir embora, tende a ir embora. Amém. Né? E aí, vai aumentar, ele vai dar mais uma sampaolizada ao Dorival? E vai pedir mais gente? Precisa? Não, assim, na verdade ele já pediu, né? Porque desde o início do ano ele já deixou claro que queria mais 6 reforços, mesmo diante do que já tinha chegado. A partir do dia que ele falou na coletiva que ele queria 6, acho que chegou 1 só. Então faltaria 5 ainda, né? Um deles é um goleiro reserva para o Hugo, que realmente precisa.
e que é o João Ricardo, É que não deve tinha estar acertado ainda chegando com aí. o Alan, né? Aí chega então, o chegou Alan, chega o Alan, chega o Zaccaria, né? O Zaccaria. Ah, verdade, tem o Labiá também. Tem. Então chegou 2, então Isso. faltaria 4 ainda. Desses 4, Ah, tinha o Angileri também, não tinha voltado também o Angileri. desses 4, um é o João Ricardo, que deve estar vindo aí para a reserva do Hugo Souza, e que é realmente necessário, né? Ele queria mais um ponta, com as mesmas características do Caio César, e que eu acho que precisa também, porque a gente só tem no elenco, a maioria dos jogadores ali, com essa característica de um segundo atacante, e não de pontas, né? Então a gente joga nesse 4-4-2. O Vitinho só com essa característica. Mas Lê? ele não faz mais linha de fundo, o Vitinho, né? É. Ele já joga mais centralizado Ele agora e ficou tal. um pouquinho mais pra trás, né? Então, se você precisar, de repente, por alguma situação, porventura, precisar mudar o esquema tático e utilizar 2 pontas, então precisaria, porque o Dorival até gosta desse esquema também, né? Que ele usava no São Paulo e tudo mais. Então, além do Caio César, era para ter vindo o Kaique, né? Do Bahia. E aí acabou não dando certo, mas era um jogador com pro essas Inter. características que ele queria. Então, provavelmente, ele deve estar ainda junto do elenco ali, junto da comissão técnica e do pessoal do scout do Corinthians, procurando mais um ponta, né? Com essas características nível Kaique, nível Caio César aí. E eu acho que centroavante, eles só passariam a procurar no mercado no momento em que conseguissem resolver a situação do Pedro Raul, né? Porque o Pedro Raul é uma situação que precisa ser resolvida, porque ele tem um salário alto, de mais de R$1 milhão. Ainda tem uma pendência ainda Sério? com ele, ainda com Rapaz, o tudo clube. isso, é? Tudo isso, tudo porque ele isso. veio do México, ganhava em dólar, né? Não, E além de ter sido uma contratação cara, porque o Corinthians ainda pagou por ele, né? Não foi uma oportunidade de mercado como costumava ser aí o Corinthians contratando nos últimos anos. Então, já tem a dificuldade de emprestar para alguém, o Pedro Raul, porque o Ceará até queria ficar com ele, mas como caiu, não tinha condição de bancar o salário. Então, eu acho que o Corinthians só procuraria um centroavante a partir do momento que conseguisse algum time para bancar aí os salários do Pedro Raul e se livrasse dele.